Bom, primeiro exemplo. Aqui nós temos o ponto A e o ponto B, tá? Então, é como se fosse um nó, ok? Então, a corrente elétrica, ela vai de A para B. Então, teoricamente, a corrente elétrica faria esses dois caminhos, tá? Só que, na realidade, a corrente elétrica, ela vai passar apenas no caminho, nesse caminho AB aqui. Por quê? Porque nessa trajetória, nesse fio, nós temos um fio sem resistência. E quando a resistência em o fio tende a zero, a corrente elétrica ela vai adorar passar nesse fio. Então, a corrente elétrica nesse fio, ela vai ser máxima, então ela vai passar com o valor total, tá? Então, a corrente elétrica passando apenas nesse fio, esse pedaço de cada fio fica excluído. De tal maneira que a resistência equivalente aqui passa a ser igual a 0 ohm. Por quê? Porque onde a corrente elétrica passa é onde existe o circuito. Um circuito efetivo, um circuito que acontece, tá? Como ela não passou aqui, essa parte aqui foi excluída, então corrente elétrica apenas diretamente entre o fio que vai de A para B, tá? Quanto maior a resistência em um fio, menor será a corrente elétrica que passará nesse fio, tá bom? Então, ó, agora esta outra situação. Nessa situação, nós podemos perceber um desenho semelhante a esse aqui, em que existem nós, né? O nó onde fica o ponto A, o nó aqui no ponto B, e que a partir dele existe alguns fios, e nesses fios temos apenas uma resistência, né? Então, ó, aliás, podemos considerar aqui um nó e aqui também um nó. Então, desse nó aqui saem dois fios e cada um deles tem uma resistência. Então, nessa situação, nós temos associação em paralelo. E para achar a resistência equivalente nessa situação, com a expressão mais simples é essa aqui, o produto pela soma. Então, fica assim, produto pela soma. Então, vai ficar resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Quem é R1 e R2 tanto faz, né? Então, vou considerar aqui o R1 sendo o 6 ohm, de cima para baixo, né? E o R2 igual a 12 ohm. Então, vai ficar resistência equivalente é igual R1 vale 6, R2 vale 12, sobre 6 mais 12. Só muda o sinalzinho, né? Então, 6 vezes 12 é 72, 6 mais 12 é 18, e 72 dividido por 18 é igual a 4. Então, a resistência equivalente aqui é igual a 4 ohm. Na letra C, nós temos algo semelhante, ó. Repara o seguinte, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Tem esse fio e esse fio. Então, ó, aqui é um nó e aqui é outro nó, tá? Aqui nós temos o polo positivo e aqui o polo negativo, né? Então, daqui até aqui tem um fio e aqui também tem um fio, ok? Por que a gente não pode fazer associação em paralelo entre esses dois aqui? Porque para estar em paralelo, a gente pode deixar apenas uma resistência. Aqui nesse único fio aqui nós temos duas resistências, né? Então, tem que primeiro organizar aqui, ó. Então, se tem em um fio, em um mesmo fio, mais de uma resistência, então significa que temos associação em série. E para achar resistência equivalente é só somar. Então, aqui fica assim, ó. Essas duas aqui estão em série, porque estão em um mesmo fio. A resistência equivalente é apenas somar. Então, 25 mais 25 é 50 ohm. Então, agora a gente reescreve aqui esse circuito, coloca aqui o ponto A, aqui o ponto B, tá? Aqui, essa resistência a gente reescreve
E aqui, essas duas virou 50 ohm. Então, ó, a gente vai pegar, desenhar esse fiozinho aqui e nesse fiozinho a gente coloca uma resistência de 50 ohm. Então, ó, não importa se você coloca essa resistência aqui nesse fio ou aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui não vai interferir no resultado, tá? Por quê? Porque ela estando aqui ou aqui, essas duas resistências estarão em paralelo. Por quê? Aqui nós temos um nó, temos outro nó aqui, e independente do jeito que você desenha aqui, nós teremos que entre dois nós está passando aqui dois fios, então é essa mesma situação aqui, associação em paralelo. Então, vamos achar a resistência equivalente. Para achar a resistência equivalente em uma associação em paralelo, nós podemos utilizar essas três fórmulas. Mas essas duas resistências possuem o mesmo valor, então nós podemos utilizar esta expressão aqui, que é a fórmula do E-rão, que eu brinco com os meus alunos, que é resistência equivalente é igual a E-rão sobre N. O valor do R é 50, e essa resistência, ela se repete duas vezes, então vai ficar 50 dividido por 2. Logo, a resistência equivalente vale 25 ohm. Vamos ver mais outros exemplos. Aqui nós temos três resistências associadas. Bom, como nós podemos perceber, todas elas estão entre nós, tá? Então, aqui é um fio, aqui outro fio e aqui outro fio. Então, entre esses dois nós existem três resistências, tá? Então, essa associação é associação em paralelo, porque a corrente elétrica se divide, ela vai do A para o B. Então, ela vai passar aqui e vai para o B. Então, ó, nós temos três resistências em paralelo. Podemos utilizar esta fórmula aqui ou esta aqui, tá? O inverso da resistência equivalente ou o produto pela soma. Vou usar o produto pela soma pra gente ver como que faz. É o seguinte, nós temos aqui duas resistências em paralelo. Uma de 12 e uma de 6. A gente já sabe qual que é esse resultado. Quando nós temos uma resistência de 12 e uma de 6, o resultado foi igual a 4 ohm. Então, ó, a simplificação dessas duas resistências é uma resistência que vale 4 ohm. Então, ó, 4 ohm já é o resultado dessas duas. Então, tem essa outra resistência aqui embaixo que vale 4 ohm, tá? Então, aqui ficou muito fácil, porque as duas têm o mesmo valor. E as duas estão entre nós, né? Então, aqui tá o nó A, aqui o ponto B. Por que um nó? Porque aqui, em um nó, nós temos que a corrente elétrica se divide, tá? Então, sempre essa definição. Para achar essa resistência equivalente, nós podemos utilizar a fórmula do E-rão, que é essa daqui. E-rão sobre N é resistência equivalente. Então, vai ficar resistência equivalente é igual a E-rão sobre N. O valor do E-rão é igual a 4. E essa resistência, ela se repete uma, duas vezes. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, a resistência equivalente aqui vale 2 ohms. Essa aqui também é tranquila, né? Porque você vai pegar uma informação antiga. Repara só, que aqui nós temos 12, 6, 4. Aqui também, 12, 6 e 4. Todas elas em paralelo? Sim. E essas aqui também estão em paralelo? Sim. Por quê? Todas elas estão em paralelo. Porque é a mesma situação desse desenho aqui, né? Entre dois nós tem vários fiozinhos e cada fiozinho tem uma resistência. Entre dois nós existem vários fiozinhos e em cada fiozinho tem uma resistência. Então, fechou. Uma associação em paralelo limpinha, tá? Então, a corrente elétrica vai do A para o B, ou do grandão para o pequenininho, né? Polo A para o polo B, polo positivo para o negativo, tá? Então, a corrente elétrica vai fazer todo esse trajeto aqui. Como a gente já sabe o resultado de três resistências, ó, de 12, 6 e 4 em paralelo, quanto que é a resistência equivalente dessas três aqui? Dessas três foi igual a 2. Então, ó, vou redesenhar isso aqui, né? Vou colocar a simplificação. Então, ó, aqui está a resistência que vale 2 ohm. E essa outra aqui, que a gente ainda não incrementou na resposta, tá? Então, aqui temos duas resistências em paralelo novamente. Então, para achar a resistência equivalente, nós podemos utilizar a fórmula do E-rão, que é esta aqui, R sobre N. Então, a resistência equivalente é igual a R sobre N.
Então, vai ficar, o valor da resistência é 2. E N é a quantidade de vezes que se repete. 1, 2, né? Então, a resistência equivalente aqui é igual a 1 ohm. Significa que todas essas resistências associadas em paralelo, nós conseguimos simplificá-las, tá? Em uma resistênciazinha de 1 ohm. Isso é igual a uma resistência de 1 ohm. Agora, vamos fazer essa outra associação aqui, que é um pouco diferente, mas para resolvê-la é simples também. Basta avaliarmos onde que tem um nó, como que a corrente elétrica se divide, se ela é constante ou não, tá bom? Então, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, né? Nós temos aqui o polo A e o polo B. Então, aqui é um fio e aqui nós temos já outro fiozinho para cá. Mas, detalhe, aqui a corrente elétrica se divide. Então, aqui é um nó. E aqui também é um nó. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela vai chegar aqui e aqui também, tá? Então, onde a corrente elétrica se divide ou se junta, é onde temos os nós. Então, aqui ela está se dividindo e aqui ela está se juntando. Então, ó, a corrente elétrica vai do A para o B. Então, repara, um tanto dela vem para cá, vai direto aqui do A para o B. Um pouco vem para cá, chegando aqui ela vai se dividir, tá? Vem um pouco para um fio, um pouco para outro fio. E aqui ela se junta, ok? Então, é isso que acontece. Então, ó. Então, nesse nó aqui, ó, tá vendo? Tem 2 fiozinhos? Tem 2 fiozinhos. Mas nesse fiozinho de cá, nós temos 2 resistências. Então, essas 2 resistências aqui, elas estão em série, tá? Se tem mais de uma resistência em um mesmo fio, elas estão em série. Porque a corrente que vai passar nas duas é a mesma corrente. Então, vamos juntar essas duas aqui. Então, vai ficar assim, ó. Se está na associação em série, para achar a resistência equivalente, basta somar. Então, aqui nós vamos ter a repetição, né, daquilo que a gente não mexeu, tá? Então, eu vou mexer só nessas duas, né? Então, o restante eu vou redesenhar. É como se você estivesse resolvendo alguma equação da matemática. Ó, então, 3 mais 3 vai dar 6, né? Então, ó, entre esse ponto e esse ponto, a gente vai desenhar essa resistência de equivalente aqui dessas duas resistências. Então, ó, entre esse ponto e esse ponto, ó, não importa o jeito que desenha, não, pode ser de qualquer jeito, tá? Então, ó, 3 mais 3 vai dar 6 ohm. Então, repara agora, ó, aqui é um nó, aqui é outro nó. E em cada fiozinho tem uma resistência. Opa, então aqui, ó, tá desse jeitinho aqui, ó. Então, essa associação é uma associação em paralelo. E essas duas resistências têm o mesmo valor, então dá pra usar a fórmula do Herrão. Então, fica assim, resistência equivalente é igual a Herrão sobre N. O Herrão vale 6 e o N vale 2, porque está repetido 2 vezes. Logo, a resistência equivalente é igual a 3 ohm. Então, ó, vou simplificar essas duas aqui, ó, em uma só. Então, aqui tá o ponto A. Aqui tá o ponto B, que tem a resistência equivalente de 6 ohms. Vou redesenhar essa aqui, porque eu ainda não simplifiquei essa daqui. Esse ponto aqui, né, esse nó eu vou redesenhar. E daqui até aqui, a gente vai ter essa resistência simplificada de 3 ohm. Agora, repara o seguinte. A corrente elétrica vai ser a mesma nessas duas resistências aqui, ó. Porque ela vai do A para o B, não vai? Então, uma corrente vem aqui e vem pra cá. E a corrente vai do A para o B aqui também. Então, ó, um pedaço da corrente passa aqui e o outro pedaço da corrente vem diretão. Ó, aqui é um nó e aqui continua sendo um nó. Porque tem mais de um fiozinho aqui, né? Tem mais de um fiozinho aqui. Então, é o seguinte. Como a corrente elétrica passou aqui e é a mesma corrente elétrica, essas duas aqui estão em série, tá? Então, ó, tem uma mesma corrente elétrica, então está em série. Então, 3 mais 3 igual a 6, né? Que é a maneira de achar a resistência equivalente. Então, ó, vou redesenhar esse aqui. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui tem a resistência de 6 ohm, ok? E agora, essas duas aqui, a gente simplificou em uma. E essa uma, eu vou colocar, ó, desenho o fiozinho para desenhar essa resistência, que a gente simplificou. Tá aqui, ó. 6 ohm. Aqui é o resultado, né? Então, ó,
Aqui tem um nó, aqui tem outro nó. Tem um fio aqui, outro fio aqui. Em cada fio tem uma resistência, então temos uma associação em paralelo limpinha. Como as resistências são de mesmo valor, nós podemos usar a fórmula do Herrão, que é REC é igual a Herrão sobre N. Quanto que é o Herrão? O valor da resistência que está aqui, é 6. N é a quantidade de vezes que se repete. 1, 2 vezes, né? Então, vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3 ohm. Significa que todas essas resistências aqui equivalem a uma única resistência de 3 ohm. Esse exemplo aqui parece um pouco complexo, mas não é. Então, a gente vai identificar essas características aqui pensando nos fiozinhos mesmo conectados nas resistências. Ok? Então, ó, essa situação aqui, o que está acontecendo? Ó, vê se você pode concordar comigo. Aqui é apenas um fio. Então, aqui nesse fio não tem resistência. Então, tanto faz se eu conectar ele aqui ou ele aqui. Não tem resistência, então eu já vou conectar ele aqui. Não vai fazer diferença. Agora, onde ele está conectando aqui é nessa quina. Mas, repare, eu não poderia conectar esse fiozinho aqui. É a mesma coisa, tá? Isso é análogo, é equivalente, tá? Então, é o seguinte. Essa situação aqui de cima é a mesma coisa que essa de baixo aqui, ó. Só que ela é desenhada de um jeitinho diferente, aí fica parecendo que não é uma associação em paralelo. Na verdade, todas essas resistências estão associadas em paralelo, tá? Então, ó, ao invés de deixar esse fiozinho inclinadinho aqui, eu apenas endireitei ele aqui, ó. Então, tirei ele daqui e deixei ele aqui. É a mesma situação, tá? Então, ó, como não tinha resistência aqui, e nem aqui, eu trouxe, então, tá? Esse fiozinho pra cá, e quando a gente traz esse fiozinho pra cá, fica nítido que todas estas resistências estão associadas em paralelo, e todas elas possuem também o mesmo valor. Consequentemente, nós podemos utilizar a fórmula do Herrão para achar a resistência equivalente, que fica Herrão sobre N. O valor do Herrão é 300, que é o valor das resistências. E N é a quantidade de vezes que se repetem, ou seja, a resistência equivalente dessas três aqui é igual a 100 ohm. Então, ficou fácil agora, ó, reescreve aquilo que a gente ainda não mexeu. Essas três aqui viraram, então, uma resistência de 100 ohm, e aqui está o nosso ponto B. Perceba que a corrente elétrica que passa aqui é a mesma de A para B. Ela não tem outro caminho para percorrer. Então, essas duas resistências estão em série. Se elas estão em série, é o jeito mais fácil de encontrar, então, a nossa REC, que é apenas somar 100 com 11. Então, o resultado aqui, no caso, é igual a 111 ohm, 111 ohm. Olha só que simples esse exemplo aqui, né? Aqui tá o ponto B, aqui tá o ponto A, né? Que seria o polo grandão, outro é o polo pequenininho. A gente pode considerar o A o polo positivo, B o polo negativo. Sendo assim, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Então, ó, a corrente elétrica vem passando aqui e vem passando aqui também, ó, tá? Você percebeu? Tem um nó aqui e outro nó aqui. Um nó aqui e outro nó aqui, e entre esses nós temos vários fiozinhos. Um fiozinho, outro fiozinho, e em cada fiozinho tem uma resistência, pá, associação em paralelo. Então, ó, resistências de mesmo valor, pode usar a fórmula do Herrão, que é Herrão sobre N. O valor do R é 5 e o N é 2, sendo assim o valor da resistência equivalente é igual a 2,5 ohm. Outra associação aqui, o nome dessa associação é associação mista, porque ela mistura associação em paralelo como também em série, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, vamos perceber as características, resolver aquilo que está nítido, né? Bom, podemos perceber essas duas resistências em um mesmo fio, então já podemos fazer aqui a associação em série. Podemos perceber também que aqui nós temos dois nós e entre esses nós temos dois fios. E em cada fio possui apenas uma resistência. Então, aqui tem uma associação em paralelo. Então, ó, só isso por enquanto nós podemos analisar aqui, né? Então, essas duas estão em série, enquanto essas duas aqui estão em paralelo, né? Então, ó, simplificando aqui, ó, como tá em série, basta somar
Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui é o ponto A. Aqui nós temos, então, 3 mais 3 é igual a 6 ohm. Temos aqui essa resistência aqui embaixo, ela vale 3 ohm. Duas resistências de mesmo valor, é só pegar a fórmula, né? Fica R1 sobre N. R1 é o valor da resistência, 6. N é a quantidade de vezes que se repete. Então, aqui vai ficar 3 ohm, ok? Coloca aqui, ó, fecha aqui e tem aqui a outra resistênciazinha de 3 ohm. Tá, já vimos outra característica aqui, ó. Essas duas resistências estão no mesmo fio. Mas, prof, essa daqui tá no mesmo fio também? Não, ela tá por fora. Repare que essas duas aqui ainda estão em paralelo com essa de cima aqui. Então, não pode somar também não, tá? Então, ó, tá em série, então soma, né? 3 mais 3, 6. Então, aqui tá o ponto A, ponto Azinho aqui. Aqui em cima tem essa resistência de 6 ohm. Aqui embaixo temos outra resistência de 6 ohm. E todas elas se juntam aqui nesse nó, tá? Tem um fio aqui, outro aqui, então é um nó, tá? E aqui tem uma resistência de 3 ohm. Duas resistências em paralelo no valor de 6 ohm, nós já sabemos que o resultado é 3, né? Então, aqui, ó, essas duas viram uma resistência de 3 ohm, que tá aqui, ó. Aqui é o A, essas duas viram uma resistência de 3 ohm, e essa aqui a gente ainda não mexeu, ó. Prontinho. E 3 com 3, né, vai dar uma resistência equivalente. Aqui, ó, nossa REC aqui vale 6 ohm. Essa associação aqui, mista, ela se parece um tanto com uma outra que nós fizemos, tá? Que parecia que era uma associação difícil, mas ela era simples, né? Nesse caso aqui, ó. Então, quando a gente tava vindo aqui, ok. Como não tinha resistência aqui, a gente pegou e virou aqui, alinhou, né, de acordo aqui com o nó de todas essas resistências. Então, aqui é semelhante. Então, repara só. A corrente elétrica, ela vem aqui por cima, tá? Então, o que que vai acontecer? Ela vem aqui, vai passar simultaneamente nessas resistências e vem para o B. Então, é o seguinte, como aqui não tem resistência, e nem aqui, a gente pode alinhar essa resistência aqui de 9. Como aqui também, aqui, e nem aqui não tem resistência, a gente pode alinhar também essa resistência de 9. Então, o nosso circuito vai ficar assim, ó. Olha só, aqui tá a resistência de 12 ohm, aqui a de 9, aqui tem uma de 2, aqui tem uma de 9, aqui é outra de 9, e aqui nós temos uma de 12. Repare que existem valores repetidos, no caso. Então, ó, a resistência de 9, ela se repete 3 vezes. Então, ó, a gente pode já determinar a resistência equivalente aqui, ó. Então, fica R1 sobre N, a resistência é igual a 9, dividido por 3, então igual a 3 ohm. Já determinamos aqui a resistência equivalente dessas aqui. Temos duas resistências de 12, então já vamos resumir essas duas em uma. Então, tem o valor da resistência é 12, a quantidade que ela se repete é 2, então a resistência equivalente aqui é 6. E essa resistência de 2, ela está sozinha, né? Então, ó, vai ficar assim a nossa associação. Temos, então, 3 resistências, essa de 2, essa de 3 e essa de 6. Então, vai ficar, não importa a ordem que você desenha, tá? Então, vai ficar uma de 6 ohm, uma de 3 ohm e uma de 2 ohm, associadas em paralelo ainda. Então, ó, essas duas resistências que vou fazer pela resistência equivalente, o produto pela soma, fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, vai ficar assim, REC vai ficar 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, sobre 6 mais 3, 9. Então, a resistência equivalente aqui é igual a 2 ohm. Então, essas duas aqui, elas são iguais a uma resistência de 2 ohm. E do lado de lá tem uma outra resistência de 2, não é? Então, ó, tá vendo? Aqui é um nó, tem
um fiozinho de cá, outro fiozinho de cá. Em cada fiozinho tem uma resistência, ok? E as duas têm o mesmo valor de 2. Dá pra usar a fórmula do Rão para determinar, então, a resistência equivalente, que é Rão sobre N. O valor da resistência é 2 e a quantidade de vezes que se repete. Consequentemente, todo esse circuito aqui possui uma resistência equivalente de 1 ohm.